Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e Rádio Ativa. Hoje a Igreja celebra uma solenidade que faz-nos lembrar sobre um dos dogmas da Igreja sobre a Virgem Maria. E nós sabemos que nós temos alguns dogmas sobre a Virgem Maria. Nós temos o dogma de Mãe de Deus, que nós celebramos no dia 1º de janeiro. Então a igreja tem Maria como Mãe de Deus. Nós temos também o dogma da virgindade antes, durante e depois do parto. Nós temos também o dogma da Imaculada Conceição de Maria, que celebramos dia 8 de dezembro. E o dogma da Assunção, que nós celebramos no dia 15 de agosto. Mas, no Brasil, a Igreja solicitou e a Santa Sé autorizou que sempre quando dia 15 de agosto caísse em um dia de semana, pudesse ser transferida essa solenidade para o domingo seguinte, para que mais pessoas pudessem participar desta solenidade. E é o que nós estamos fazendo hoje, nesta missa festiva em honra à Assunção da Virgem Maria. E a palavra de Deus vai nos trazer elementos para podermos mergulhar neste mistério que é a Assunção da Virgem. Nós vemos que da primeira leitura se evoca a Virgem Maria como aquela que é a imagem da igreja, porque a igreja vai ser também glorificada, assim como Maria foi glorificada na sua assunção. Maria é a criatura que atingiu a plenitude da salvação na transfiguração de seu corpo em glória. Ela é essa mulher vestida de sol, coroada de 12 estrelas. Ela é a mãe que nos espera e que nos convida a caminhar para o reino de Deus, para o reino do seu Filho Jesus. A mãe do Senhor, luminosa garantia de um destino de salvação, porque o Espírito do ressuscitado vai também cumprir em você, vai também cumprir em mim aquilo que ele cumpriu na sua mãe, a Virgem Maria. Ou seja, dar-lhe a glória do céu, um corpo glorioso na sua ressurreição. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, advertindo que em Adão todos nós morremos porque pecamos, mas em Cristo todos nós revivemos, pois Cristo, ao ressuscitar dos mortos como primícias dos que morreram, abre para todos nós, e hoje no primeiro momento para a própria mãe, mas abre para todos nós as portas do céu. Ele rasga o céu quando existe o mistério da encarnação, ou seja, o verbo sai do céu e vem se encarnar no seio da Virgem Maria. E na sua ascensão, ele rasga o céu de novo. Quando ele desce, ele traz a divindade à terra. Quando na sua ascensão ele sobe, ele leva a nossa humanidade para o céu. E é claro que Maria, por isso, é assunta ao céu na sua humanidade também. Depois nós precisamos entender também, a gente sempre gosta nessas ocasiões, para nós podermos entender os mistérios da vida de Jesus. Hoje a igreja celebra a Assunção, mas nós temos uma outra solenidade importantíssima, que celebramos também nos 40 dias após a Páscoa, que é a solenidade da Ascensão. Ascensão significa subir por força própria. A ascensão se refere a Jesus. Hoje, quando nós falamos Assunção, se refere à Virgem Maria, porque ela sobe, mas pela força de Deus, porque ela não é deusa, mas ela sobe aos céus, assunta, levada pelos anjos de Deus, ela volta para a glória dos céus. O que fez a diferença na vida de Maria, a vida desta mulher, é o que também deve fazer a diferença na tua vida, na minha vida. Ou seja,
ela se deixou tomar pelo Espírito Santo. Ela não duvidou, ela não titubeou. Nós estamos nesse final de semana celebrando a vida consagrada. São aquelas pessoas que dizem sim quando alguém chama, quando Deus chama para um serviço à igreja, para se colocar a serviço do reino dos pobres. Mas o que a maioria faz? A maioria diz não. Não tenho tempo, não posso, não vou. Ir à missa já está suficiente. Não quer dar esse passo a mais que a Virgem Maria aqui abraçou quando recebeu de Deus o chamado para ser a mãe do Salvador. Por isso que quando ela encontra Isabel, Isabel vai dizer para ela que ela estava cheia do Espírito Santo. Ou seja, é como se a casa dela inteira se iluminasse com a luz daquele que ainda estava no ventre da Virgem Maria. Essa parenta de Maria, Isabel, naquele momento estava necessitando dela, porque além de ser idosa, estava grávida. Uma gravidez de risco, é óbvio, naquela época nós sabemos, uma idosa grávida, até hoje é risco, imagine naquela época muito mais. Mas Maria vai para fazer o quê? Para ajudar na casa, para ajudar a sua parenta, limpar a casa, fazer os afazeres que talvez ela não pudesse fazer por conta da gravidez. Olha a diferença, ela tinha acabado de receber a notícia de que seria a mãe do Senhor. Eu fico pensando, se fosse hoje, né? Talvez alguém pudesse imaginar, se Maria não fosse essa mulher de Deus, ela ia para as redes sociais, hashtag Mãe de Salvador. Já pensou? Ia bombar. E Maria tem não sei quantos milhões de seguidores. Mas não, no anonimato, no silêncio, ela sai e vai na direção daquela que precisa. Olha que bonito. Quando nós homens descobrimos na nossa vida a vocação para o amor, para o serviço de Deus, nós também nos enchemos deste mesmo Espírito Santo. É preciso que as pessoas que nos rodeiam sintam como Isabel sentiu, a presença de Deus em nós, a presença de Deus na nossa vida. Ainda mais nós que temos a graça de poder comungar o corpo do Senhor. E quando nós comungamos o corpo do Senhor, a gente não para pensar. Muita gente faz de qualquer jeito, sem reverência, sem respeito algum, quando na verdade deveria pensar, ao me aproximar para receber Jesus, eu estou recebendo aquele que é o autor da vida, eu estou colocando dentro de mim, é como se eu também ficasse grávido de Deus, porque Deus está no meu ser, assim como ele entrou no ventre de Maria, agora quando eu comungo, ele está dentro de mim, eu sou como um sacrário vivo. A gente às vezes vai ali no sacrário, ajoelha diante do sacrário, porque lá está Jesus eucarístico vivo. Mas a gente não se curva, não estende a mão para ajudar a pessoa que também é sacrário vivo, porque recebeu Jesus, porque está dentro dele ali a Eucaristia. Lembre que quando você comunga, você se torna um portador de Deus. Alguns santos da igreja diziam que quando uma pessoa comunga, a hora que ela sai anjos em volta dela, que a gente não pode ver anjo, né? São realidades espirituais. Tamanha graça que às vezes nós não damos o devido valor na Santa Missa. E essa solenidade que nós celebramos hoje, nós poderíamos dizer que na verdade ela não é uma solenidade mariana, ela é uma solenidade que lembra a vitória de Deus sobre a morte, para todos nós também, para dizer, não foi só para o Deus encarnado, mas também para aquela que é a Virgem Mãe de todos nós, de toda a nossa humanidade, e que nós também como coherdeiros, também fazemos jus a este mesmo destino da Virgem Maria. Esse dogma, ele foi proclamado pelo Papa Pio XII, no ano de 1950, e ali ele fala que Maria é servidora por excelência, Maria é intercessora junto ao Pai, que ela nos abençoe, que ela nos proteja. E a gente diz, Maria é modelo de consagração. Maria é modelo de entrega. Maria é modelo de discípula. E discípula de primeira hora. Eu me lembro aqui de uma passagem da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus.
Certo dia, Santa Teresinha dizia assim: ah, mas eu queria tanto ser padre, nem que fosse uma vez só na vida. E aí alguém disse assim: mas Teresinha, você é mulher, você não pode ser padre. Ah, mas podia ser pelo menos uma vez. Mas por que você quer ser padre? Ela falou: eu queria ser padre para durante uma missa fazer um sermão, naquela época eu não falava homilia, fazer um sermão sobre a Virgem Maria. Porque muitas vezes se fala da Virgem Maria e as imagens belas, com roupas pomposas, às vezes com colares, com brincos e etc e tal. Mas eu queria fazer um sermão da Virgem Maria como aquela simples e humilde serva. Aquela dona de casa com lencinho na cabeça e com aventalzinho, fazendo comida para Jesus, cuidando de José. Na simplicidade de uma mãe que está ali em casa para viver com seu filho e seu marido. Então Santa Teresinha tinha essa visão da simplicidade e humildade de Maria. E uma síntese que eu sempre gosto de lembrar, também dessa simplicidade, mas da grandiosidade de Maria. Se vocês lembrarem, aquelas senhorinhas antigas, elas faziam seu próprio rosário com aquelas contas de Ave Maria que chamava, né? Que estava no meio do brejo lá. Apanhava aquilo e fazia lá, naquela época eram 15 mistérios, e elas faziam, pegava as contas maiores como Pai Nosso, e as pequenininhas, ia furando com agulha e um barbante e fazia. E elas rezavam o rosário, todos os dias. Muitas delas não sabiam sequer ler, era a única forma de falar com Deus. E ela pegava aquele rosário, segurava na cruz, rezava o credo. Depois, na primeira bolinha, o Pai Nosso. Assim como fazemos hoje. E nas 3 bolinhas seguintes, são Ave Marias que a gente reza, né? Mas aquela senhorinha, na sua simplicidade, dizia o seguinte. Prestem atenção. Segurando a primeira bolinha. Vamos rezar esta Ave Maria em honra àquela que é a filha predileta do Pai. Ave Maria, babá. Pegava a segunda bolinha. Vamos rezar esta Ave Maria em honra àquela que é a mãe de Deus. Ave Maria. Pegava a terceira bolinha. Vamos rezar esta última Ave Maria em honra àquela que é a esposa do Espírito Santo. Gente, coisa bonita. Tem alguém que tem mais intimidade com Deus que Nossa Senhora? Ela foi esposa, ela foi mãe, ela é filha. E tem gente que ainda quer desprezar a mãe de Deus, a Virgem Maria. Não sei como. Ninguém teve mais intimidade com Deus do que a Virgem Maria. São Luís Grignon de Montfort vai dizer o seguinte: se Deus reuniu todas as águas para fazer o mar, Deus reuniu todas as graças para fazer Maria. Em Maria, Deus reuniu todas as graças. Um outro santo da igreja vai dizer que Eva foi orgulhosa, foi desobediente, mas precisava de um oposto dela. Eva, o oposto de Eva é ave. Então ele traz a Ave Maria na saudação do anjo, para que pudesse confiar àquela mulher, trazer ao mundo o nosso Salvador. Santo Irineu vai dizer: a humildade e a obediência de Maria desatou o nó da desobediência de Eva. Olha, ela simplesmente se entregou. E tudo parece confuso quando nós olhamos para os mistérios de Deus. Mas quão bonito é olhar para a vida, e agora hoje celebrando a sua assunção ao céu, daquela que foi a mãe de Jesus. Eu encerro com um cântico muito antigo, mas que tem uma letra belíssima, né? Não sei se vou lembrar a letra tudo direitinho, mas esse canto diz numa estrofe o seguinte em relação à Virgem Maria. Prestem atenção, ele diz assim: ave estrela que no alto fulguras, enche a terra e os espaços azuis, e do coro os anjos anuncia toda a glória da Mãe de Jesus. Virgem Maria Imaculada, és lá do céu a mais bela flor. Volve teus olhos a teus fiéis que te oferecem o teu amor. Hoje
os anjos cantam a glória da Virgem Maria. Louvado seja nosso Cristo. Para sempre seja louvado.